Graça e paz, que a mão abençoadora do Senhor continue sobre a sua vida durante esse dia, durante essa semana. Nós estamos iniciando o ano e certamente com muitos planos, e é sobre isso que nós vamos conversar hoje à noite com a luz da palavra de Deus. Só lembrando, irmãos, que os ciclos começam. Eu sei que muitos de nós fizemos votos no final do ano. No próximo ano eu vou para a academia, no próximo ano eu vou aprender um novo idioma, eu vou me matricular na EBD, vou me matricular no coral, porque eu quero cantar no coral esse ano. Então, mantenha o seu propósito, isso é importante, tá? Deus quer nos ver dessa forma. Por isso que a Bíblia diz assim: é melhor do que não votes, do que votes e não cumpras. Então é importante que quando a gente se aproxima de Deus, a gente entenda que o propósito que Ele preparou para a gente é muito grande e, portanto, a gente tem que estar disponível para Deus atuar na nossa vida. Amém? Assim é que é bom, né? Então, hoje à noite nós vamos ler um texto em 1º livro de Crônicas, capítulo 4, versículos 9 e 10. Eu vou pedir que coloque a tradução ARA, né, que é Revista e Atualizada, né, Almeida Revista e Atualizada. 1º livro de Crônicas, capítulo 9, versículos de 9 a 10. São 2 versículos. Na verdade, é a história de um homem na Bíblia que só aparece nesses 2 versículos. A história de Jabes, né, que nós vamos ler e meditar hoje à noite aí. Então, 1 Crônicas 4, 9 e 10. Eu leio, os irmãos acompanham essa leitura aí. Diz assim a palavra: foi Jabes mais ilustre do que seus irmãos, e sua mãe chamou-lhe Jabes, dizendo: porque com dores o dei à luz. Olha o versículo 10. Olha a mudança. Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo: tomara que me abençoes e me alargues as fronteiras, e que seja comigo a tua mão, e me preserves do mal, de modo que não me sobrevenha a aflição. E a conclusão diz assim: e Deus lhe concedeu o que ele tinha pedido. Amém. Antes de orarmos, eu queria perguntar para vocês o seguinte: qual foi a última vez que Deus respondeu uma oração sua? Uma vez eu estava num culto lá no Nordeste, e um pastor disse assim: eu gostaria de convidar aqui no púlpito uma pessoa que recebeu uma bênção do Senhor durante a semana. Todo mundo ficou assim, olhando para ver se alguém ia. Ninguém vinha. Aí se levantou o homem e disse assim: aí foi lá e disse: eu vim contar uma bênção que eu recebi de Deus em 1993. Olha como estava longe. E às vezes a gente fica, aquelas orações, parece até que a gente é a geração que desaprendeu a orar, que a gente usa mais o WhatsApp hoje do que fala com Deus, né? Só para vocês terem uma ideia, o brasileiro usa hoje, a estatística que saiu no mês de novembro, 9 horas de redes sociais por dia. E a geração que está entrando no trabalho, a geração Z, usa 5 horas a 5 horas e 30 minutos por dia, inclusive dentro do ambiente de trabalho. E a gente não ora mais pelos missionários, a gente manda um WhatsApp para ele. E o pior é que a gente nem manda o WhatsApp para Deus, mas também não ora. E a gente precisa entender que a oração tem um efeito muito positivo e muito importante na nossa vida, e foi o que Jabes fez. Com uma vida destinada ao fracasso, ele disse assim: eu te peço que tu mudes a minha vida, alargues a minha fronteira, as minhas fronteiras, e que seja sobre mim a tua mão. Meus queridos, a Bíblia diz no Salmo 126, quando o Senhor restaurou a nossa sorte, ficamos como quem sonha. A nossa boca se encheu de riso, os nossos lábios de um cântico. Então se dizia entre as nações: grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso estamos alegres. Você tem um inventário de uma necessidade que você gostaria de apresentar hoje a Deus?
Vamos fazer como Jabes, dizer: se a tua mão estiver comigo, Senhor, eu tenho certeza que neste ano tu vais alargar as minhas fronteiras. Você crê nisso? Você recebe essa palavra? Feche os seus olhos agora. Pai querido, no nome precioso de Jesus, nós te louvamos porque tu és o Deus que nos dá a direção, que nos dá a sabedoria nas decisões, o Deus que caminha conosco, tu és a nossa força, o Deus que anda conosco à nossa direita, que nos cerca por trás e por diante, que sobre nós põe a tua mão. Obrigado pela tua proteção, Senhor, pelo teu cuidado e pelo desejo que o Senhor tem em alargar as nossas fronteiras. E que o Senhor esteja atento, Senhor, nesta noite, à oração dos teus filhos, à oração que se fizer neste lugar, e de todos aqueles que estão conectados conosco, que recebam também a tua bênção, a tua graça, nesta noite, para a glória do teu nome, Senhor. Abençoa a entrega e a recepção da tua palavra, e nós te adoramos, no nome precioso de Jesus. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Meus queridos, vivemos num mundo em que muitas vezes as limitações estão definindo as pessoas. Tem gente que diz assim: eu não consigo crescer, eu não consigo avançar. E nós estamos nos entregando, nós estamos precisando de pessoas, como a gente olha para uma criança de 3 anos e diz assim: o que você vai ser quando crescer? Ele diz: eu vou ser um pastor. Eu quero ser um advogado, quero ser um professor, quero ser um mestre, quero ser um doutor. Quando essa mesma criança chega aos 14 anos, ela não sabe mais o que quer do futuro. E os psicólogos se preocupam, porque elas não sabem sobre o futuro, não têm expectativa sobre o futuro e não têm orientação sobre o futuro. Agora a Bíblia está cheia de ilustrações mostrando que Deus pode expandir os nossos limites, nos dá capacidade para vivermos além daquilo que estamos planejando. E nós precisamos entender que isso funciona. Há vários versículos na Bíblia que mostram isso. Por exemplo, quando Deus chamou Moisés para libertar os filhos deles do Egito, sabe quantos anos Moisés tinha? 80. Quantas pessoas aqui têm 80 ou mais anos aqui? Levanta a mão, só para a gente ver. Duas pessoas eu acho que é aqui, né? Olha só, Moisés, a Bíblia não diz, eu imagino que ele se apresentou diante de Deus, ele vem com um plano de aposentadoria para mim agora. E Deus disse para Moisés: Moisés, o que tens nas mãos? Ele disse: uma vara. Ele disse: então eu estou chamando você para tirar o meu povo do Egito, você que vai conversar com o faraó. Com uma vara para lutar contra o faraó? Contra o exército? Muito pouco, né? Aí Deus disse: o que tem nas mãos? Ele disse: uma vara, joga no chão. Quando ele jogou, se transformou numa serpente, piorou. A Bíblia diz: e Moisés corria com medo da serpente. A serpente vinha e Moisés corria. Deus disse: pega a serpente de novo. Se transformou na vara, e Deus disse: é com essa vara que você vai prosseguir, e a minha bênção estará sobre você. Qual é a lição que aprendemos com Moisés? Deus muitas vezes pode não dar todo o recurso que você está precisando, e quando Ele não der todo o recurso, é porque Ele está ensinando que você precisa aprender a depender dEle. E Moisés foi uma bênção. E quando você lê o último capítulo de Deuteronômio, a Bíblia narra a história de Moisés, diz assim: não houve profeta em Israel igual a Moisés, com quem Deus tenha conversado cara a cara. Tem o privilégio de estar na presença de Deus. Uma limitação que Deus transformou em algo positivo. E se você lembrar de Neemias, o que era que Neemias fazia? O copeiro do rei tomava o vinho antes, porque se tivesse envenenado, morria Neemias e não o rei. Tomou o vinho, e o rei disse: não, agora está bom, manda o rei tomar. Ele tomava. Só que ele viu que o povo de Deus estava sendo afligido, os muros de Jerusalém tinham sido derrubados, isso significava segurança. Sabe quantos dias Neemias orou? 120, irmãos. Hoje a gente tem dificuldade de orar 12 minutos.
Para orar 120 é difícil. Spurgeon disse uma vez assim: às vezes eu oro e Deus me responde em 1 segundo, mas já teve oração que Deus me respondeu em 22 anos. Quanto nós gostamos de continuar orando, a orar na presença de Deus. Nós paramos a oração, mas Neemias orou. E Neemias era um copeiro que Deus transformou num construtor e num grande líder. Deus alargou as fronteiras de Neemias, porque ele se colocou nas mãos de Deus. Mas Neemias orou. E veja que a oração funciona. E Deus, Ele sabe as nossas necessidades, mas Ele gosta quando você fala. Você tem que dizer para Deus. O salmista no Salmo 77, Asaf, simplesmente Asaf, um dos líderes, dos levitas. Asaf dizia assim: Senhor, agora estou cansado, não durmo, não prego os olhos. Parece que o Senhor se esqueceu de ser bondoso, caducou a sua promessa entre as gerações. Eu oro e tu não me respondes. Ele estava passando uma dificuldade muito grande, e Deus mostrando a Asaf que muitas vezes você pode passar pelo vale da sombra da morte, mas você não está só, você tem a companhia de Deus. É nessas horas, irmãos, que nós precisamos andar na sombra do Onipotente, porque é lá que nós desenvolvemos a nossa fé, a nossa confiança em Deus. Billy Graham, uma vez pregando, disse assim: o sol é para todos, mas a sombra do Onipotente só para aqueles que decidiram habitar no esconderijo do Altíssimo. Nós precisamos caminhar diariamente no esconderijo do Altíssimo. É lá que você vai ter o recurso para Deus desenvolver a sua vida. Uma vez a pastora Valnice Milhomens disse assim: porque Deus escolheu homens tão simples como discípulos? Não podia escolher uns PhDs para andar com ele? Escolheu pescadores, escolheu cobradores de impostos. Ele não escolheu ratos de biblioteca, ficava lendo o livro todo dia só para ter conhecimento, porque isso não resolve o problema de ninguém. Deus escolheu pessoas responsáveis, que se preocupam com propósito. A nossa vida tem que ter propósito, senão ela não caminha. A gente não avança, a gente não alarga as fronteiras. A gente precisa ter propósito em tudo, porque afinal de contas, nós somos criados com propósito. Nós somos criados com uma missão, e a gente precisa entender essa missão para entender o propósito. E foi assim que Jabes entendeu a história dele, Em meio a uma genealogia tão extensa, tem uma oração de um homem que com poucas palavras pediu a Deus um futuro diferente, e Deus atendeu a oração de Jabes. Quais são as lições que nós aprendemos com Jabes? Primeiro, reconheça a sua identidade. Quem é você em Cristo? Quem é você em Deus? Você está andando com o maior. Tem um versículo na Bíblia que diz: aqui está aquele que é maior do que o templo, e maior aquele que habita em você. Reconheça a sua identidade. A importância do nome é muito grande. Os judeus e os romanos se preocupavam com o nome. Eles só colocavam o nome dos filhos que mostrasse: aqui vai ter um futuro brilhante. Se chamasse de César, César Augusto, era um nome brilhante. Era um nome imponente. Era assim que os romanos colocavam nome nos filhos. E os judeus? Daniel, Deus é meu juiz. Isaías, salvação no Senhor. O nome era importante. Agora a mãe de Jabes teve tanta dificuldade no parto que disse: você vai ser chamado de Jabes, porque me causou tanto sofrimento e essa dificuldade no nascimento, por isso seu nome é Jabes. Ele estava com a sentença de dar tudo errado na vida dele. Você já pensou numa hora em que você recebe um diagnóstico que você não gostaria de ouvir, que você recebe uma notícia que você não gostaria de ouvir, e que você acha que é o fim de tudo, mas ainda não é, e a gente fica perplexo, fica com dúvidas, fica preocupados e pensando que Deus não escuta as nossas orações. Jabes tinha uma identidade definida com circunstâncias negativas, e Deus transformou aquilo em algo especial na vida dele. Então isso é muito importante, irmãos. É importante que a gente saiba disso, que Deus nos chamou para uma nova vida.
para uma vida em novidade, para uma qualidade de vida. É uma identidade em Cristo. Quando você anda, um cristão é um representante de Cristo. Você é um embaixador. Você representa Cristo onde você entra. Você tem uma identidade, você tem que valorizar isso. E Jabes disse: eu valorizo a minha identidade. E disse: Senhor, a sentença que veio contra a minha vida, eu agora estou colocando de lado aqui. Eu quero que o Senhor agora alargue a minha fronteira. Só um versículo, irmãos. Às vezes a gente pensa que precisa palavras demais, não precisa. Eu me lembro que a minha tia Dolores, que trabalhou mais de 25 anos pregando o evangelho para os índios no estado de Mato Grosso, um dia estava na aldeia, o filho mais velho, o meu primo, disse assim: mãe, hoje eu queria comer bolo. Na aldeia, ela disse: não temos bolo em casa. Eu não tenho nem os ingredientes para fazer o bolo. Ele disse: então me dê queijo. Ela disse: não tem queijo. Tem doce? Também não tem doce. Ela disse assim: mas se você orar, Deus manda. Você quer orar? Ele disse: quero. Então ore. O menino disse assim, oração mais simples que a de Jabes, irmãos: Senhor, manda doce, bolo e queijo. Amém, só isso. Vocês acham que precisa mais do que isso? Isso de manhã. Quando foi à tarde, para uma caminhonete, lá em frente da casa deles, disseram assim: é aqui que mora o pastor Mailton Lima e a missionária Maria Dolores de Medeiros Lima. Ele disse: é aqui mesmo. Ele disse: então vocês foram sorteados, porque nós viemos aqui de outra cidade, teve um culto de missões, e como eles não sabiam qual era o missionário ou o casal de missionários que ia receber esse presente, a gente trouxe essa caminhonete cheia de presentes para vocês aqui. E eles começaram a tirar as coisas, e o meu primo disse: eu já vi o doce. Eu já vi o doce. Daqui a pouco ele disse: eu já vi o queijo. E o bolo estava lá também. Deus escuta as orações. Deus escuta as orações. O salmista no Salmo 20 diz assim: você tem que ter uma decisão. Uns confiam em carros, outros em cavalos. Nós, porém, nos gloriamos no nome do Senhor, que é o Deus que escuta as orações. Que coisa tremenda, irmãos. Então, às vezes, a circunstância está definindo as pessoas. Deus quer mudar a nossa origem, né? A nossa limitação familiar, financeira, emocional, de saúde. Fazer você uma pessoa diferente. É um novo ciclo, é uma nova estação. O pastor Ebenezer quem diz assim: toda família tem gente que dá trabalho, que pede dinheiro emprestado e não paga, que assume compromisso e não cumpre, etc, etc, etc. Que não seja nem a minha nem a sua. Você orar: Senhor, não, vai ser diferente, a minha família vai ser uma bênção. Alarga as fronteiras da minha família, porque nós queremos abençoar as pessoas emocionalmente, queremos abençoar com a nossa vida, queremos abençoar com os nossos recursos financeiros e quebrar esse ciclo vicioso que não leva a nada e que todo mundo fica dizendo: não, é assim mesmo. Não é. Quando Deus entra no negócio, tudo vai ter que mudar. Tem que mudar. Então é assim, veja, olha, não permita que os rótulos e as limitações definam a sua vida ou a vida dos seus filhos. Pais, não abram mão dos seus filhos. Você que é avô, você que é pai aqui, tá? Não abra mão dos seus filhos, dos seus netos. Eles estão diante de Deus e isso é importante para vocês. Quando Deus olha para você, Ele vê coisa que as outras pessoas não veem. Por exemplo, quando Deus olhou Adão, ninguém viu muita coisa, mas Deus viu a raça humana. Quando Deus olhou Moisés, tem gente que pensava que ele ia ser um pastor de ovelhas, ou de um rebanho, mas Deus viu Moisés como um redentor, como um libertador. Quando Deus viu Abraão, alguns pensavam que ele gostava de mentir, né? De vez em quando ele fazia isso, para se dar bem. Mas Deus viu um pai de muitas nações. Quando Deus viu Davi, que tinha problema, às vezes mentia também, para passar bem, e tinha dificuldade até como com seus filhos, né? Deus olhou e viu em Davi um homem segundo o seu coração, e viu em Davi um rei em Israel.
E eu pergunto para você, quando Deus olhou você, o que foi que Ele viu? Deus viu coisas extraordinárias. Às vezes a gente não quer acreditar, mas Deus quer que a gente entenda isso. Que são coisas grandes e a gente não pode perder essas oportunidades. Olha só. Os lugares mais ricos do mundo são os cemitérios. Sabiam disso? Lá estão enterrados muitos sonhos que nunca se realizaram. Canções que nunca foram escritas. Pinturas que nunca encheram uma tela. Ideias nunca compartilhadas. Visões que nunca se transformaram em realidade. Invenções que nunca foram criadas. Propósitos que nunca foram realizados. Nossos cemitérios estão cheios de um potencial que permaneceu inerte. E a gente precisa mudar essa situação, porque agora é a nossa vez, é a geração que Deus está contando aqui. Isso vai ter que mudar, é um ciclo novo, é uma nova estação. Dizer, Senhor, esse ano tem propósito, tem voto, é para valer mesmo. E nós vamos fazer isso para a glória de Deus, como Jabes fez. Qual é a segunda lição que aprendemos sobre Jabes? Jabes pediu a Deus com fervor e fé. Ele disse assim no versículo 10, na parte A: tomara que me abençoes. Ele sabia que as bênçãos de Deus são essenciais para a gente viver além dos limites. Como isso é importante, irmãos? Eu já falei isso aqui uma vez, eu acho, num culto, sobre um grande avivamento que aconteceu no século XIX, na Escócia. Um homem, um velhinho, estava caminhando a pé para outra cidade para assistir uma grande convenção numa igreja. No meio do caminho, ele parou num gramado para almoçar. E aí, um jovem apareceu do lado dele e disse assim: para onde o senhor vai? Ele: estou indo para a conferência. Ele falou: eu também estou indo para lá. E o jovem disse: eu sou seminarista, aqui, próximo. Ele disse: que bênção. Aí oraram, aí antes de sair o velhinho disse assim: vamos fazer uma oração antes da gente caminhar? Aí ele disse: então o senhor que é mais velho pode começar. Ele disse assim: Senhor, que privilégio o senhor está me dando de ir para essa convenção. Eu quero te pedir 3 coisas. A primeira, que o senhor me dê um lugar lá na frente para eu sentar nessa convenção, que eu tenho um problema de audição. Segunda, que eu estou com um sapato furado, que o senhor me dê um par de sapato novo. E terceiro, que o senhor prepare um lugar que eu preciso dormir naquela cidade para voltar a pé amanhã. Aí o seminarista disse: mas ele está incomodando a Deus com as perguntas tão sem nexo, sem lógica. Aí fez uma oração muito cheia de teologia, sabe? Tu és o meio, o princípio, o fim, etc. E saíram os dois caminhando. Quando chegou lá na igreja, a igreja lotada. Aí o jovem disse: eu quero ver agora. Ele queria sentar na frente, não tem mais nem vaga. Ele ficou na porta com a mãozinha assim na orelha, para ouvir. Aí chegou um diácono e disse: olha, tem uma vaga na primeira fileira, tem uma moça lá, ela vai levantar a mão. A moça levantou a mão: pode sentar lá do lado. Aí ela disse: olha, o meu pai vinha, mas ele acabou de me avisar que não vai poder mais, então ele disse que eu poderia dar a vaga para outra pessoa, eu escolhi o senhor pode sentar aqui do meu lado. Deus respondeu a primeira oração. Aí o pastor disse: agora nós vamos orar. E lá na Escócia, na hora da oração, todo mundo se ajoelhava na presença de Deus. Aí ele se ajoelhou, quando ele se ajoelhou, o sapato estava furado. Aí a moça disse: olha, o seu sapato está furado. Ele disse: não, eu estou sabendo, mas eu já pedi a Deus para providenciar um par de sapatos novos aí para mim. Aí ela disse: olha, o meu pai é o dono de uma loja de sapatos aqui na cidade. Quando terminar o culto, nós vamos lá e eu vou dar um par de sapatos para você. Olha o que Deus faz. Ele disse: glória a Deus. Ele disse: Senhor, só falta um, viu? Só falta um pedido para ser. Terminou o culto, foram na loja de sapatos. Ela recebeu o sapato. Ele recebeu o sapato dela, daquela moça, e agradeceu. E ela disse assim: mas o senhor vai dormir aonde? O senhor mora aqui? Ele disse: não, eu moro em outra cidade, eu vim para essa conferência. Vai dormir aonde? Ele disse: eu não sei ainda, eu pedi ao meu pai um lugar. Ela olhou assim: o meu pai? Ele disse: não, eu estou falando do Pai Celestial. Aí ela disse assim: olha, se o senhor não tiver nenhum problema, nós íamos hospedar um pastor que vinha de outra cidade. Esse pastor não veio. Se o senhor quiser, pode dormir na minha casa hoje à noite lá. Deus respondeu as 3 orações.
o que eu quero dizer para vocês nessa noite, irmãos, que a oração específica é uma oração séria. Já viu as orações específicas na Bíblia? Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Aí eu já não posso enviar o outro. Quebra minha vida e faze-a de novo. É uma oração específica, é uma oração séria. Quando você faz uma oração específica, é uma oração séria. Jabes fez uma oração séria e disse: Senhor, a minha sentença é essa, mas a minha oração é outra. Que tu alargues as minhas fronteiras e que as bênçãos do Senhor estejam sobre a minha vida. E Deus fez assim, é assim que nós temos que fazer. A oração específica é uma oportunidade que temos de ver a mão de Deus agindo na nossa vida. Né? Às vezes a gente pergunta, quando foi a última vez que você leu a Bíblia? Quando foi a última vez que você viu uma oração respondida? A gente precisa de orações específicas para que Deus nos responda mais. Jesus disse assim: pedi e dá-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abre-se-vos-á. Pois todo o que pede, recebe, o que busca, encontra, e a quem bate, abre-se-lhe-á. Deus nos manda essa mensagem direta por meio do seu Filho Jesus, mostrando que nós temos que pedir, nós temos que falar das orações específicas, porque ela produz um fardo mais leve. Eu descanso. O apóstolo Paulo disse lá em Filipenses capítulo 4, que a sua ansiedade seja transformada diante de Deus numa oração, numa súplica. Quanta ansiedade, nós somos, o mundo hoje só vive ansiedade, depressão, e as orações, onde estão? Quanto tempo estamos orando, irmãos, por dia? Quantas vezes você fala com Deus? Eu deixei de ouvir a CBN no meu carro para orar durante os meus trajetos, porque é mais importante eu falar com Deus do que ouvir as pessoas falando comigo sobre as misérias do governo brasileiro. É uma troca, é uma decisão. Nós temos que tomar essa posição, tá? E isso é importante para a gente. Clame pelas bênçãos de Deus com sinceridade e com confiança. Isso é muito importante. E isso Deus está considerando, né? Você reduz um problema a um desafio do tamanho de uma oração, e Deus vai nos ouvir. O nosso fardo fica mais leve. Foi assim que Jabes fez. Que tu alargues as minhas fronteiras. O que é que Deus precisa alargar, né? É isso que nós estamos conversando aqui, irmãos. Que coisa importante aqui sobre alargar fronteiras, né? Olha, eu tenho visto muitos alunos frustrados, dizendo assim: eu queria fazer tal curso, mas eu não vou, eu vou fazer um mais fácil para eu passar no vestibular, ou no Enem. Você precisa se colocar diante de Deus com a sua identidade. Você consegue mais. Você pode alçar voos mais altos, porque Deus está com você, meu irmão. Que parceria é essa que você tem? Você está com medo de quê? Não vou. Eu me lembro que quando eu queria, o meu grande sonho que Deus realizou era morar no Canadá, estudar lá. Eu me preparei para fazer a prova de inglês, ficou faltando menos de 10 pontos. E eu me frustrei, não passei. Aí eu fui estudar de novo, estudei, me dediquei mais. Deus alargou minhas fronteiras, eu passei com uma pontuação sobrando. Mas eu podia ter desistido, como eu vejo muitas pessoas. Eu fui fazer um vestibular para medicina, não passei. Aí fica inventando outro curso. Não é o curso que a pessoa quer. Deus quer alargar as suas fronteiras. Tire o medo. Avance. Faça a sua parte, que Deus vai garantir a dele. Jabes disse: vou fazer a minha parte. Vou me aproximar de Deus e digo: não, vou mudar o propósito aqui, Senhor. Alarga as minhas tendas, alarga as minhas fronteiras. Deus alargou as fronteiras de Jabes e tudo mudou na vida dele. Terceira lição que aprendemos com Jabes: busque alargar os seus limites. Deus tem muito mais para vocês. Olha só aqui, irmãos, ó. Vocês estão vendo esse copo? Capacidade de um copo desse aqui, aproximada 100, um pouquinho mais, 110 mililitros de água. Está aqui, ó.
Vou chegar com uma jarra aqui, imagina agora de 1 litro ou 2 litros. Se eu estivesse jogando nesse copo, o que ia acontecer? Vai derramar, vai transbordar, né? A gente só quer receber as bênçãos. Deus tem uma jarra enorme. Jabes descobriu isso. Para derramar sobre nós. Mas a gente faz a oração errada. A gente poderia dizer assim: Senhor, alarga as minhas fronteiras, aumenta a minha capacidade para que eu receba mais de Ti. Quando eu ensino liderança no Instituto Haggai, eu digo isso: você quer receber de Deus o quê? As pessoas, eu quero mais unção, mais sabedoria, mais não sei o quê. Eu falei: e se a gente fizer uma oração diferente hoje? Vamos pedir a Deus que Ele alargue as nossas fronteiras, para que esse copo fosse tão grande que eu jogasse a jarra todinho, o copo recebesse 100% do líquido. Que tal? Você sabe o que é capacidade? É uma fórmula. É igual a 3 coisas. Habilidade, número 1. Recursos, número 2. Mais recursos, mais mordomia. Habilidade, dons e talentos. Todo mundo aqui tem. Você tem dons, você tem talentos. Tem muitas áreas que você nota 10. Né? Recursos, os bens que nós recebemos de Deus. Porque eu tenho menos? Não sei. Deus tem uma lógica. Ele entrega mais para quem é um bom mordomo. E tem a mordomia, é a forma como você está administrando os recursos de Deus. Eu vou pedir para, se fosse possível, colocar um versículo aqui na tela, Gênesis capítulo 2, versículo 5. Eu gostaria de ler esse versículo com vocês. Tá? Gênesis capítulo 2, versículo 5. Olha, não havia ainda nenhuma planta no campo, na terra, né? Pois ainda nenhuma erva do campo havia brotado. Vamos entender agora. Porque o Senhor Deus não fizera chover sobre a terra, e também não havia homem para lavrar a terra. Tem 2 ingredientes aqui que aumentam a nossa capacidade. Qual é o primeiro? Não havia o que sobre a terra? Chuva. O que é que Deus chove sobre nós, irmãos? 12 talentos. Todo mundo tem. Quer desenvolver a capacidade? Aceite um convite para atuar no reino de Deus. Quantos pastores sobem aqui no púlpito? Meus irmãos, estamos precisando de voluntário na EBD, estamos precisando de voluntário no berçário. Entra aqui e sai aqui às vezes. As pessoas não estão nem aí. Você não quer desenvolver o que Deus lhe deu? A capacidade, ou vai ficar no copinho a vida toda? Você só desenvolve habilidade quando assume uma função. Assuma uma função. Se não for aquela, diga: não me identifiquei, eu quero outra. Mas assuma. Tomara que hoje a gente saia daqui, todo mundo, eu vou querer ajudar em alguma coisa, eu vou me envolver em alguma coisa no reino de Deus. Faça isso e vai ver o quanto Deus vai alargar as suas fronteiras. Isso é importante, irmãos. E qual é o segundo ingrediente que estava lá? Um era a chuva, o outro faltava o homem para trabalhar. Falta o trabalho. Sabe o que é o trabalho? As oportunidades de desenvolvimento que Deus lhe dá. Toda vez que você recebe um convite, Deus está lhe dando aqui a oportunidade. Quer desenvolver o talento agora que eu lhe dei? E às vezes a gente é tão espiritual que ora assim: Senhor, me mostra o lugar, o ministério que eu deveria me envolver na igreja. Aí quando você recebe, Deus é tão prático, quando você recebe o convite, a gente fica muito espiritual, diz assim: agora eu vou orar a Deus para saber se é a vontade de Deus. Ora, se Deus já está respondendo ali, o que é que você está esperando? Busque alargar os seus limites. Jabes disse assim: que me alargues as fronteiras. Pediu para Deus aumentar os limites. Ele não pediu apenas algo pequeno ou confortável, era um crescimento sobrenatural de Deus, para abençoar a vida de outras pessoas. E se você ler o texto na Bíblia, diz assim, lá em 1 Crônicas, no capítulo 4, versículo 8 e 9, ele foi o mais importante entre os seus irmãos, ele se destacou na sua família. O que faz você se destacar na sua família e entre as pessoas que você convive, é o seu relacionamento com Deus, é a forma como você entende o propósito que Deus coloca diante de você e você assume o risco e diz: eu vou com Deus agora. Isso é importante, irmãos, tá?
Então, essa é a fórmula da capacidade. Deus quer nos abençoar não só para nosso benefício, porque toda vez que você é abençoado, você vai abençoar outras pessoas, tá? Quanto tempo você já dedicou essa semana para ouvir alguém, para abençoar alguém, para orar com alguém, para ser generoso e dividir um pouco do seu recurso financeiro com alguém? Quantas oportunidades Deus está colocando diante de você, e às vezes a gente fica pedindo a Deus que mande um anjo na casa da gente, para dizer, isso aqui foi Deus, isso aqui não foi Deus, isso aqui foi Deus, isso aqui não foi Deus. Eu preciso andar com Deus para conhecer a Deus. Quando Deus andou com Abraão, Deus não deu a Abraão um Waze, porque não tinha um Waze naquela época. Deus não deu um GPS a Abraão. E Deus não deu um mapa, disse, saia daqui, vá para uma terra que eu te mostrarei. Abraão não deu nem tempo de dizer assim, Senhor, me dê pelo menos o guia 4 rodas aqui, para eu saber me localizar para onde é que eu vou andar, daqui para... Mas a Bíblia diz que pela fé ele foi. Abraão obedeceu. Toda vez que Deus te convidar, ou Deus plantar um sonho no seu coração, faça igual a Josué, seja forte e corajoso, porque você vai ver Deus fazer prosperar o seu caminho, a sua vida, e vai alargar a sua fronteira, e é isso que nós precisamos fazer, porque essa é a vontade de Deus para a nossa vida. E eu pergunto para vocês, quais são as áreas da sua vida que você se sente que está no limite e que você gostaria de melhorar esse ano? Quais são as áreas que você precisa desenvolver? Onde é que você precisa da intervenção de Deus para aumentar a sua capacidade? Qual é a área que você quer expandir? A gente precisa dizer isso a Deus, né? Qual é a área? Deus quer abrir novos horizontes. Jabes pediu a Deus e Deus ouviu a oração. Quando Jabes diz, aumenta as minhas fronteiras. Isso simboliza crescimento, expansão. São as oportunidades que Deus está nos dando. Abrace as oportunidades que Deus lhe dá. Se envolva com o reino. Quando você está no reino, né? Eu me lembro que tinha um pregador lá no Nordeste que ele dizia assim, as meninas vêm para a igreja dizer, Senhor, eu quero casar, manda um marido para mim, né? Aí os jovens vêm, eu também quero casar, manda uma noiva para mim. E esse pastor dizia, se você estiver no reino, Deus vai suprir todas as suas necessidades. Ele vai te dar a pessoa para o seu casamento, jovens. Ele vai te ajudar no seu vestibular. Ele vai lhe ajudar para você prosperar nos seus caminhos, aumentar os seus limites, expandir as suas fronteiras, porque nós estamos com Ele. Se você está no reino com Ele, Ele vai suprir as suas necessidades. Eu não vou precisar ficar angustiado, decepcionado. Eu estou debaixo da sombra do Onipotente. Ele vai me guiar e vai me levar com segurança por onde eu andar. Busque alargar os seus limites, que me alargues as fronteiras. Foi a oração de Jabes. E Deus fez isso. E Jabes se transformou em uma pessoa melhor. E no final, a Bíblia diz assim, Jabes, a última lição que aprendemos aqui, que seja sobre mim a tua mão e me preserves do mal. Olha só, depender da presença de Deus e da proteção de Deus. Irmãos, quem não quer a proteção de Deus? O que é que diz o Salmo 23, versículo 6? Bondade e misericórdia me seguirão quantos dias? O escritor inglês Charles Spurgeon dizia, essas gêmeas inseparáveis, a bondade e a misericórdia nos acompanham todos os dias. Spurgeon dizia, não se preocupe, elas não são espiões de Deus, elas são representantes de Deus para abençoar o seu dia. Spurgeon disse, não importa se você está no inverno, na tormenta, ou se você está no momento mais feliz da sua vida, a bondade de Deus estará presente para abençoar você de qualquer maneira. E se você estiver na maior dificuldade, a misericórdia de Deus nos oferece muitas vezes perdão, ao invés de punição pelos nossos pecados. Ela acompanha você todos os dias. Jabes disse, eu quero a tua proteção. Se tu vais alargar as minhas tendas, manda proteção. Aqui está dizendo que a bondade e a misericórdia do Senhor estão conectadas, nos seguindo não como suspeita, mas com amor verdadeiro para mostrar o que Deus faz na nossa vida, irmãos.
são os anjos da guarda. Mas o problema é que nós queremos muitas vezes acelerar. Nós queremos o fruto e esquecemos da raiz, da nossa base. Não funciona. Se você é agricultor, já viu um agricultor, ele começa com a semente. Nasce uma raiz, nasce um caule, nasce folhas, nasce fruto, mas a gente já quer o fruto. Deus quer nos ensinar a dar um passo de cada vez. O processo é importante, que Deus está trabalhando a gente, por isso que às vezes para alguns o caminho é mais longo, porque tem uns que dizem assim, Senhor, quebra a minha vida. Tem uns vasos que são tão duros, que Deus para quebrar tem que jogar no chão. Joga no chão para quebrar, porque a pessoa diz, quebra a minha vida, mas será que ela quer que quebre mesmo? Então Deus quer transformar as nossas vidas, mas Deus nos ensina que nós precisamos nos aprofundar nele, permanecer raízes, e depois recebemos os frutos, as bênçãos. Vamos ver alguns versículos na Bíblia, eu falo da raiz, e vocês falam dos frutos. Salmo 37, versículo 4, diz, as raízes, agrada-te do Senhor e os desejos do teu, os frutos aí. Primeiro você tem que se agradar do Senhor, na presença dEle. Mais um, Salmo 37, 5, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais? Tudo, né Marta? Tudo fará. Frutos. Mas primeiro tem as raízes. João 15, 5, Jesus disse, raízes, quem permanece em mim e eu nele, esse, porque sem mim, nada podeis fazer. São os frutos. Só mais um aqui para encerrar, irmãos. Não dá para falar todos os versículos da Bíblia, né? São muitos. João 15, 7, 8, Jesus disse assim, olhando para os discípulos, disse, se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerdes em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito, para que deis mais fruto ainda. Que maravilha, irmãos. Ao buscar o crescimento, nós temos que aprender a confiar na direção de Deus, confiar no Senhor. Não tente avançar sozinho. Ore por sabedoria, peça discernimento e peça a proteção de Deus, como disse Jabes, que tua proteção estejas comigo, que seja sobre mim a tua mão, e que o Senhor me preserves do mal, né? Que a gente experimente essa resposta de Deus, que Deus nos abençoe com essas palavras, e que você, meu querido irmão, e eu, façamos a nossa parte, e vocês verão, e nós veremos, que Deus fará a parte dele para alargar as nossas fronteiras, né? Isso é mais importante, e Deus é fiel para responder às orações. O apóstolo João, na primeira carta, capítulo 5, versículos 14 e 15, disse assim, que se orarmos segundo a vontade de Deus, Ele nos ouve. Raízes nos levando aos frutos. Foi o que fez Jabes. Que seja sobre mim na tua mão, que alargues as minhas fronteiras, que a tua bênção esteja comigo e que tu me livres do mal. E sabe o que a Bíblia diz no final? E a Bíblia diz assim, e Deus respondeu à oração de Jabes. E como porta-voz dessa mensagem nessa noite, eu quero dizer para vocês que Deus quer responder hoje a sua oração. Qual é o seu inventário? Qual é a sua limitação? Que tem afligido a sua vida ou a sua alma? Identifique as áreas na sua vida onde você precisa crescer ou avançar. Jabes identificou. Jabes disse, Senhor, o meu futuro nasceu para ser cancelado, mas eu me apresento diante do Senhor. E agora eu peço que o Senhor alargue as minhas fronteiras.